Jesus. Amém? E amém. Chamando, né, irmãos? Amém, Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia como prometido, né? Na semana passada eu prometi para os irmãos que eu ia trazer uma palavra. Só trouxe uma pincelada, que é 5 vacinas contra o ministério e um líder que sofre a síndrome de Laodiceia. Como você está vacinado contra líderes que têm síndrome de Laodiceia. E aí você vai entender o que é a síndrome de Laodiceia, que é a igreja de Laodiceia. Tá? Aquele pastor morno, né? Aquele pastor que não é nem quente nem frio, aquele que Jesus vai vomitar na boca. Êxodo capítulo 32, livro de Shemot, capítulo 32, Shemot significa os nomes, né? A palavra Shemot é nome, né? Nomes. Shemot é nome, Shemot, nomes, né? O Shema, que significa nome. 32, de 1 ao 8. Amém. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: Levante-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe. Esse, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro, cobriu e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Amém? Podes assentar? Hoje nós vamos aprender, querido, 5 marcas na vida ministerial de um líder que sofre a síndrome de Laodiceia. Nesse texto nós encontramos a fotografia de 2 tipos de lideranças e ministério que revela a nossa geração hoje. O primeiro ministério de liderança é o de Moisés, que é a fotografia do líder que vive por Deus e vive para Deus. É a fotografia, Moisés, do líder que defende os princípios de Deus, que prega para dar direção de Deus, que vive para agradar a Deus e não agradar o povo, que vive para ensinar o que o povo precisa ouvir e não o que o povo deseja ouvir. Agora, o segundo ministério que você precisa estar vacinado é o de Arão, que nesses textos revela a fotografia de uma geração de líderes que sofrem, como eu disse, a síndrome de Laodiceia.
A palavra Laodiceia significa governado pelo povo, dominado pelo povo, controlado pelo povo. Arão é a fotografia de um ministério e de um líder que é governado pelo povo, que é controlado pelo povo, que é subornado pelo povo, que é comprado pelo povo, que é manipulado pelo povo e que deseja pela maioria do povo. Nós precisamos, estamos vacinados contra essas lideranças que sofrem a síndrome de Laodiceia e pregam e ensinam uma religião humana. A palavra religião vem do latim religare. Religião significa a tentativa de se conectar novamente com Deus. É você tentar se ligar a Deus. Mas só existe uma maneira de se ligar a Deus. Qual é? Se ligando ao seu próximo. Ninguém consegue se ligar a Deus sem passar pelo próximo. Por isso que Tiago, quando fala de religare, quando fala de religião, ele diz que a verdadeira religião é esta. Qual? Que visite os órfãos, as viúvas, os necessitados em suas necessidades. O resto é piada. Quem acha que tem religião e gosta de ir direto a Deus, direto a Jesus, direto, sem passar pelo próximo, quebrou a cara. Nunca encontrará a verdadeira religião. Porque a verdadeira religião é esta. Qual? Visitar o seu próximo em sua necessidade. Ninguém consegue chegar a Deus se primeiro se chegar ao próximo. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, por todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Eu não fui chamado, irmão. A pastora aqui não foi chamada somente para apacentar ou confortar as pessoas com palavras aveludadas, com palavras consoladoras. Não. Nós somos chamados também para confrontar as pessoas com a verdade. De dizer para a pessoa que está errado quando está errado. E está certo quando está certo. Porque Deus não tem o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado. O grande problema é que aqueles que são como Arão fazem o que o povo gosta. Por quê? Porque recebem o ouro, recebem as argolas e fazem um bezerro de ouro. Era o que o povo queria. Mas Moisés estava fazendo o que Deus queria. Então você precisa saber quando você tem um líder que tem a síndrome de Laodiceia, que só fala o que você gosta de ouvir, que só fala aquilo que te insufla, mas não tem coragem de dizer para você, aqui você está errado, aqui você precisa mudar, aqui você está andando na contramão de Deus. Mas hoje nós vivemos um evangelho mercantilista, um evangelho interesseiro, um evangelho gospel, um evangelho que teme pregar a verdade. Porque a verdade, ela não atrai multidão. A verdade atrai poucos. É verdade. Olhe para a Bíblia. Quando Jesus estava dando pão, quando Jesus estava dando peixe, quando Jesus estava fazendo muitos milagres, quando Jesus estava dando muita bênção, uma multidão o seguia. Mas quando ele disse, agora vocês sentem, porque eu vou confrontar vocês. Agora vocês sentem que eu vou falar verdades que vocês precisam ouvir. Até agora eu dei o que vocês queriam.
Agora eu vou dar o que vocês precisam. Aleluia. E Jesus começa a pregar. A pregação do capítulo 6 de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná do deserto e pereceram. Mas aquele que comeu o pão que eu der, jamais terá fome. Aleluia. Aquele que beber do meu sangue, vou comer da minha carne, terá vida eterna. E eles começaram a dizer, comer do teu sangue, comer da tua carne, e começaram a dizer, mas que duro é esse discurso? Na hora da bênção, tinha uma multidão. Na hora da responsabilidade, na hora do confronto, na hora de dizer, não, Jesus, estamos contigo, foram saindo. Ficou só 12. E ainda nesses 12 tinha um traidor, tinha um teimoso que era Pedro, e tinha Tiago e João que só gostavam de posição. Porque foi eles que pediram para estar um do lado um do outro. Queria só posição. Tinha Tomé, que era um incrédulo. Aí Jesus olhou para eles e disse, vocês não querem ir embora também? Aí Pedro, como era sempre o mais agitado, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. Glória. Aleluia. Quem tem palavra de vida eterna, irmãos, é aquele que te confronta. Aleluia. Não é aquele que só fala palavrinha boa para você, não. É aquele que sabe falar a verdade que você precisa ouvir. Verdade que você precisa entender e compreender no reino de Deus. Eu e a Santina não fomos chamados somente para conduzir as pessoas à zona de conforto. Faz parte. Também não é só luta. Não é só prova. Nós também fomos chamados para entrarmos na zona de confronto. Para nós sermos confrontados. Queridos, o verdadeiro ministério e verdadeiro líderes não são chamados para agradar a homens. Nós não fomos chamados para agradar a homens. Jesus não chamou os discípulos para agradar a homens. Jesus não agradou a todos. Nós fomos chamados para agradar a Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo que nós sejamos como Jeremias, que pregou 42 anos e não viu uma alma se render a Deus. 42 anos Jeremias pregou. E ele não viu uma alma se render a Deus. Só tem uma coisa. Quando Nabucodonosor invade Israel e leva todo mundo cativeiro e desce o pau em todo mundo, Jeremias estava preso. Sabe o que acontece? O povo todo que não ouviu sua mensagem foi levado preso. E Jeremias, Nabucodonosor, manda soltar. Manda soltar. A maioria dos profetas que agradavam o povo, que iam contra Jeremias, foram todos levados cativos, sofreram. E Jeremias, que honrou a Deus, por Deus foi honrado. Então, irmãos, não pense que se você falar a verdade, você vai ser querido, você vai ser não. Pelo contrário, vamos descer o cajado. Se você falar a verdade, porque a verdade traz desconforto, irmãos. A verdade é boa, ela é boa. A verdade, mas quem diz que a verdade traz conforto é mentira. A verdade traz confronto. A verdade, irmãos, ela traz desconforto. Por quê? Porque ela exige de nós uma mudança.
exige de nós abandono, exige de nós renúncias de coisas que nós precisamos renunciar, que nós precisamos deixar. Jeremias não pregou o que o povo queria ouvir, e nem desejava ouvir, mas honrou a Deus pregando o que Deus mandava ele pregar. Olha, se converta, mude de vida, vocês vão sofrer, Deus vai vir com juízo, Deus vai trazer a Babilônia, vão levar vocês cativos. E os outros profetas, não dá bola para esse louco, não dá bola para esse maluco, não dá bola para esse doido, ele é um doido. Não, Deus está conosco, Deus está contigo, vai, varão, continua, Deus está conosco. Não é assim o falso profeta? Você sabe que você está numa miséria espiritual e o camarada chega aí e diz, Deus é contigo. Eu já vi acontecer aqui. De pessoas que a gente sabe que não vale o que pesa. Não vale o que pesa. Deus está contigo, mano. Eu só sentado ali, eu dizia, Jesus Cristo, queima. É, Deus. É bem assim. Que falta faz o homem de Deus como Natan. Vai na barba do rei e diz, tu és esse homem. Toma vergonha na tua cara. Eu sempre fui assim, irmãos. O meu ministério, quando eu me colocava mais na presença de Deus, eu me deixava usar mais. O meu ministério era de revelação do pecado. Quantas vezes, irmãos, eu ia em oração e Deus me revelava a pessoa em adultério. E eu falava, mas eu não me envergonhava, chamava a pessoa no canto. Uma vez eu estava numa vigília, irmãos, até para não descontrair, é meio engraçado, né? Estava o Vanderlei, aquele negão do junto lá, e eu estava pregando assim, e o Espírito Santo falou assim, tem alguém aqui que bate na mulher. 3 vezes. Tem alguém aqui que bate na mulher. Tem alguém aqui que bate na mulher. E eu, terminando a mensagem, eu disse, olha, irmãos, Deus já falou 3 vezes no meu coração, tem uma pessoa aqui que bate na mulher. Toma vergonha na tua cara, Deus manda falar contigo. O cara se levantou e veio em direção ao púlpito e disse, sou eu, pastor. Mas veio na minha direção. Né? O Vanderlei já se levantou. Ele veio assim, parou na minha frente assim e disse, e o que o senhor vai fazer? Aí tinha um irmão que era chamado Manuel, mas dizia, Manuel, ora por ele. Aí o Vanderlei até hoje, quando me vê, diz, Manuel, ora por ele. Mas o cara veio com tudo para me pegar o pescoço. Só que quando ele chegou diante de mim e parou, irmão, quando o Manuel botou a mão na cabeça dele, ele cai de joelho e começa a chorar. E se arrepende do que fez. Então, eu sofri. Santina também tem o mesmo ministério. Cuidado, viu? Quando você vai pecar. Deus mostra as coisas para ela. Hoje ela está orando mais do que eu. Mais para ela do que eu. Então, queridos, que nós possamos estarmos vacinados. A segunda vacina que eu preciso tomar contra essa liderança que tem a síndrome de Laodiceia, normalmente, quem tem síndrome de Laodiceia prega e ensina uma religião humana e não divina. O que é uma religião humana? É uma religião baseada na tradição. Jesus ele era contra as tradições. Ele era contra as doutrinas de homens. Quando os judeus iam criticar Jesus porque ele curava no sábado, porque os discípulos não lavavam a mão para comer, quando os discípulos colhiam espigas no sábado, aí eles iam criticar. Você diz que é amante da lei de Deus, e os seus discípulos ficam arrancando espigas no dia de sábado. Aí Jesus veio dizer para eles, sim, mas Davi também
não comeu dos pães da preposição, que era consagrado a Deus e não aconteceu nada? Por quê? Jesus, ele coloca uma coisa que daquela época, que era pegada às tradições, a ensinamentos de homens, ele colocou para esses homens que a lei, ela é santa. A lei é de Deus. Só que tem uma coisa que está acima da lei, que é a vida. Entre você cumprir a lei e a vida, salve a vida. Por isso que Jesus disse que no dia de sábado era lícito curar. Porque estava em jogo a vida de uma pessoa. E quando Jesus disse que os discípulos estavam recolhendo espigas no dia de sábado, é para eles comerem. É para a manutenção da vida. E se é para a manutenção da vida, é mais importante a vida do que o sábado. Por isso que Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Ele disse, o homem tem mais valor do que o sábado. Ele estava querendo dizer na cara dele, a vida é mais importante do que o sábado. Se você precisar trabalhar no sábado para manutenção da sua vida, trabalhe. Aleluia. Deus não é um ignorante, um tolo, um acéfalo que não sabe que você precisa trabalhar naquele dia, para você trazer o sustento para a sua casa. E era isso que Jesus quebrava diariamente. E olha o que o versículo 2 disse. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-los. Tem tanta gente que prega sobre brinco, né? Que brinco é pecado. O povo de Israel estava cheio disso. E deu para fazer, tinha tanto que deu para fazer um bezerro de ouro. E não era bijuteria, não, era ouro. E tiraram de onde? Dos bolsos? De onde é que eles tiraram? Das orelhas. Então, se você quer usar, se você não quer usar, para Deus não tem diferença. Desde que você não use com vaidade, desde que você não use para aparecer, desde que você não use para valorizar mais o adorno externo do que o interno. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e a trouxe a Arão. O povo colocou o ouro na mão de Arão e ele fez um Deus segundo o que o povo queria. Querido, coloque dinheiro na mão de um falso ministério. Coloque dinheiro na mão de um falso pastor. Coloque dinheiro na mão de um falso líder. E ele vai te apresentar um Deus segundo o que tu quer. Ele vai te apresentar um Deus segundo as tuas ideologias heréticas. Ele vai te apresentar um Deus segundo os teus desejos, segundo as tuas vontades e segundo aquilo que você espera. Porque hoje a pessoa mais usada para levantar dinheiro neste mundo é Deus. E é a religião. A religião é o maior mal do mundo. Ela tem dois gumes. Ela traz vida e ela mata. Hoje os muçulmanos matam em nome de Alá. Estupram em nome de Alá. Em nome de uma religião. Porque os ascéticos acreditam que se amarrar uma bomba e se explodir, lá na outra vida eles vão chegar lá, cheio da grana e com 100 mulheres virgens. Pra caramba. Ou você acha que os caras se explodem à toa? Porque é inculcado na mente deles que quando eles se abrirem lá no outro mundo vai ter 100 virgens para eles. 100! É muita mulher, né, irmão? Hã? Por isso que os caras se explodem tudo. Não, se explode tudo. E não é feia, é tudo bonita, viu? Eles acreditam nisso. E quem faz isso? A religião.
Por isso, deram ouro na mão, olha o mistério, deram ouro na mão de Arão. Arão simboliza o líder que tem a síndrome de Laodiceia. O que ele fez? Ele transformou aquele ouro em um Deus que eles queriam. Hoje, se você der dinheiro para líderes pilantras, eles vão trazer para você um Deus que você quer ouvir. Você está em adultério, está tudo errado, dizer, Deus está contigo, Deus vai te curar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. É só você acreditar, vai na tua, Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. Não é isso que acontece? É só você ligar a TV, é o que eu mais vejo. E usando o nome de Deus. E as pessoas não mudam. Não é todos, não. Tem pessoas que, mesmo no meio dessa falsidade, dessa pilantragem, tem pessoas com uma fé ingênua, mas que vai com o coração aberto e recebe. Mas que nós viemos a não cairmos, né? Coloque dinheiro na mão de um ministério e de um líder e você terá um Deus que vai funcionar como você quer. Aí vocês veem essas campanhas loucas. Coloque Deus na parede, que Ele é obrigado a fazer. Você já ouviu isso? Não, você tem que se... A campanha da revolta contra Deus. Você nunca viu isso? Não, você tem que se revoltar contra Deus, você tem que pegar a Bíblia, botar Deus na parede e pressionando Ele com a Bíblia, assim, vai empurrando Ele com a Bíblia, até que ele fica com as barras dos olhos para fora e te abençoa. Não existe isso. A campanha da revolta, você se revoltar, você tem que se revoltar. Deus prometeu, Ele tem que cumprir, Ele tem que fazer. Irmãos, é o que mais tem hoje. Por causa do dinheiro. Eles colocam daí o dinheiro na mão desses líderes e eles criam um Deus. Lá em São Paulo tem um templo conforme o povo queria. Vamos ver quantos milhões eles arrecadam. Mas será que Deus está lá? Coloca dinheiro na mão de um ministério, de um falso líder. E ele dará a você a forma de um Deus que aparecerá mais um gênio da lâmpada do que um Deus de verdade. Porque tem pessoas que pensam que Deus é que nem o gênio da lâmpada, né? Vocês faz 3 pedidos e Ele vai te dar. Mande dinheiro na mão de um falso líder. E Ele dará a você a forma de um Deus, a sua imagem. E não um Deus que você precisa ser transformado segundo a imagem dele. Nós temos que ser transformados segundo a imagem de Deus. Deus tem uma imagem que é regida por sua justiça, pela sua santidade e pelo seu amor. Intelectual, moral e sentimental. Nós precisamos ter. E para nós encerrarmos, que eu não quero ir muito além, quando Arão fez esse Deus, deu para eles fizeram uma festa. Hoje não mudou nada. O que mais tem é congresso onde Deus Mamão é adorado. Como um bezerro de ouro é adorado, festejado. Onde os pastores e líderes enriquecem. Arrecadam e arrecadam. Mas esse dinheiro some, desaparece. E as misérias e migalhas são dadas aos missionários. Não vou falar o nome para ser ético, mas vocês sabem o que eu estou falando. Onde milhares e milhares de pessoas vão ali levar o seu dinheiro, colocam na mão deles, e é festa,
é festa, é show, né? É rodopio para cá e correu para lá. Mas os missionários vêm em misérias. Enquanto líderes estão andando de Land Rover na cidade, construindo balneário, não vou dizer o nome, né? Mansões. Arão da vida. Deus tem de misericórdia. Que vão uma vez por ano lá fazer o Deus que eles querem. Eles querem esse Deus da festa. Vamos fazer festa! Eita festa! É verdade. Festa em cima de festa! Para depois pegar o dinheiro da festa. Pegar a miséria e dar para os missionários. E o restante, isso aqui é para nós. Eu não consigo, irmãos, suportar isso. Eu vejo isso me dá nojo. De ver tantas pessoas patrocinar o roubo, o 171. E isso não é algo que o pastor Gerson está inventando. Isso já foi comprovado com provas. E o próprio Deus, né? O que ele disse através de um velhinho? Tua máscara vai cair. E caiu. Mas o povo está tudo novo lá. Fazendo manutenção de uma nova máscara. Que daqui a uns anos vai cair de novo. E as palmas do Senhor.